Número 5. Expulso da Antioquia da Pisídia. Atos capítulo 13, capítulo 14, do versículo 50 ao 52. Número 6. Atacado pela multidão e expulso de Icônio. Atos capítulo 14. Número 7. Fugiu para Listra e Derbe, onde foi apedrejado e deixado como morto. Atos capítulo 14, versículo 6 ao versículo 19. Número 8. Tinha de disputar continuamente com os irmãos falsos. Atos capítulo 19 e versículo 8. Número 9. Açoitado e lançado na prisão em Filipos. Atos capítulo 16, versículo 12 ao versículo 40. Número 10. Atacado pelas multidões e expulso de Tessalônica. Atos capítulo 17, do versículo 1 até o 10. 11. Atacado pelas multidões e expulso de Bereia. Atos capítulo 17. Número 12. Atacado pelas multidões em Corinto. Atos capítulo 18. Número 13. Atacado pela multidão em Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 23 ao 41. Número 14. Conspiração dos judeus para matá-lo. Atos 20. Número 15. Preso pelos judeus, atacado pelas multidões, julgado 5 vezes e muitos outros padecimentos. Além do opróbrio, necessidades, perseguições e aflições mencionadas em 2 Coríntios capítulo 12, no capítulo 6 dessa mesma epístola, ele menciona açoites, prisões, tumultos, desonra, infâmia, como morrendo. E eis que vivemos, como castigados e não mortos. E no capítulo 11 menciona açoites, mais que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado em varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre outros falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em frio e nudez. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 ao 27. Injuriado, perseguido, blasfemado, chegando a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12 e 13. Quem, a não ser o anjo de Satanás, pode ser responsável por todos esses sofrimentos? Vemos que Paulo, ao enumerá-los, menciona quase tudo que se podia pensar, menos enfermidade ou doença dos olhos. A única coisa que ele não menciona, a tradição se apropria e diz que era o seu espinho. Por que esses pregadores e mestres colocam doenças nos olhos ou enfermidades? Coisas que Paulo não menciona no lugar de bofetadas, as quais ele menciona. Obviamente, o espinho de Paulo não podia ser a visão deficiente, porque os olhos foram curados da cegueira. Ele recebeu boa visão, conforme está escrito em Atos capítulo 9, versículo 18. Com certeza, a Bíblia não diria isso se os olhos de Paulo fossem tão fracos como os teólogos querem fazer crer. Para responder a essas duas questões, baseamo-nos no que o próprio Paulo disse. O que era o espinho na carne de Paulo? A resposta, um mensageiro ou anjo de Satanás. O que esse mensageiro veio fazer? A resposta é simples: esbofeteá-lo. Muitas vezes, debatendo sobre o espinho na carne de Paulo, os pregadores e mestres emitem suas opiniões ou o que eles pensam, ou o que parece ser, ou o que alguém disse. Confortam os enfermos com esta mensagem. Paulo era doente e orou 3 vezes para ser curado, e Deus não quis curá-lo. Deus disse a Paulo que sua graça lhe bastava. Portanto, devemos fazer como Paulo, suportar nossos espinhos, enfermidade, fiel e paciente para a glória de Deus.
A Bíblia não diz nada acerca de Paulo estar enfermo, de ele orar para ser curado, nem que Deus o obrigou a permanecer enfermo. Em vez das revelações que a Bíblia não contém, o que realmente as Escrituras dizem é o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, não uma doença, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9. Deus não disse: não, Paulo, quero que fiques enfermo. Não existe essa possibilidade escrita na Bíblia. Terceiro, por que o espinho foi enviado a Paulo? Agora, considere esta terceira pergunta. A resposta é tão clara como as duas primeiras. Por que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear a Paulo? A resposta acabamos de ler. Para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. E por causa da excelência das revelações, que os enfermos hoje devem ser ensinados a considerar sua enfermidade como um espinho que deve permanecer, para que não se exalte demais. A razão do próprio Paulo para aquele espinho exclui quase todas as outras. Você deve reclamar se sua doença for um espinho como o de Paulo, a menos que também tenha recebido, como ele, tão grande abundância de revelações que precise de algo para não se exaltar. Se reclamar porque tem um espinho, terá de concordar com o resto das Escrituras acerca do espinho de Paulo. Ele gloriava-se em todas as bofetadas que levava das mãos do mensageiro do diabo. Se as bofetadas de Paulo fossem enfermidades, e se você estiver sofrendo enfermidade, como dizem que Paulo sofreu, você deveria glorificar-se em sua enfermidade em vez de tentar ficar livre dela. Se alguém se gloria do seu espinho, não deveria ir ao melhor cirurgião para removê-lo. Consideremos as escrituras citadas para provar que o espinho de Paulo não era uma enfermidade. Enfermidades. De boa vontade, pois me glorificarei nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. 2 Coríntios 12, 10. Estando em fraqueza da carne, eu estive convosco em fraqueza. 1 Coríntios 2, versículo 3. A presença do corpo é fraca. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A palavra fraqueza é traduzida da mesma palavra grega que Paulo usa em Romanos, capítulo 8, versículo 26, o quanto diz: da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós.